Olá, tudo bem por aí? Eu sei, contabilidade para concurso às vezes parece um bicho de sete cabeças. Ainda mais quando a gente encara uma prova como a da Cefaz-Go. Mas a ideia aqui é justamente desmistificar tudo isso. O sonho da aprovação é gigante, e cada conceito que a gente domina é um degrau que a gente sobe para chegar lá. Fala a verdade. Quando a gente olha para uma questão assim, cheia de número, de conta, falando de equivalência patrimonial, goodwill, não dá um frio na barriga? Parece que o cérebro dá uma travada, né? Isso é super normal, mas pode acreditar, não precisa ser sempre assim. Hoje, o nosso objetivo é um só: resolver essas questões da prova da Cefaz-Goya. E o mais importante de tudo, vamos fazer isso juntos, no passo a passo, sem pressa, explicando a lógica por trás de cada número, para que no final tudo faça sentido. Vamos nessa? Certo. Antes de sair calculando tudo, a gente precisa ter a base. Pensa que existem três conceitos que são como chaves. Se a gente entende essas três chaves, a gente abre a porta da questão. Depois disso, tudo fica mais claro. A primeira chave é investimento em coligada. O que é isso? Imagina que uma empresa compra uma fatia de outra. Não é o suficiente para mandar em tudo, para ser a controladora, mas é o bastante para ter uma influência significativa, para dar uns palpites importantes, sabe? Quando isso rola, o investimento é avaliado por um método específico, o famoso MEP, ou Método da Equivalência Patrimonial. Agora, a segunda chave, mais-valia. Pensa num imóvel. Ele está registrado na contabilidade por um valor antigo, mas hoje no mercado ele vale muito mais. Essa diferença, esse valor a mais que o mercado está disposto a pagar, é a mais-valia. É a diferença entre o valor justo de mercado e o que está lá no livro contábil. E a nossa terceira e última chave é o goodwill, que a gente também chama de ágio. Goodwill é quando se paga ainda mais caro, acima até desse valor justo. E por que alguém faria isso? Pela expectativa de lucro futuro, pela marca forte, pela clientela fiel, é um valor extra que se paga pelo potencial que a empresa tem de gerar grana no futuro. Beleza, com esses três conceitos na cabeça, bora para a nossa primeira missão. A questão quer saber duas coisas: o valor total do investimento e quanto desse valor é goodwill. Vamos desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. Então, o enunciado está pedindo para a gente achar dois números. Primeiro, qual o valor que vai aparecer lá na conta investimentos em coligadas no balanço da empresa brasileira? E segundo, desse valor total, qual a fatia que corresponde ao ágio? Dois números, um desafio. Vamos lá? O ponto de partida mais seguro, o nosso porto seguro, é sempre o quanto foi pago. A questão é clara. A empresa brasileira desembolsou 7 milhões de reais para comprar 40% da empresa francesa. Esse número aqui é nossa pista número 1. E aqui, entre nós, uma dica de ouro para a prova da FCC. Na imensa maioria das vezes, o valor do investimento que vai para o balanço é exatamente o valor que foi pago. A grande exceção, que é bem rara, é a tal da compra vantajosa, quando se paga menos que o valor justo. Não é o nosso caso aqui. Agora, a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 7 milhões de reais. Pagaram caro ou foi uma pechincha? Vamos investigar. O valor justo de tudo que a empresa francesa tinha era de 15 milhões. A empresa brasileira comprou 40% disso. Então, continha rápida, 40% de 15 milhões dá 6 milhões de reais. Esse era o preço justo da parte que foi comprada. E aí, quando a gente coloca um do lado do outro, o valor pago foi 7 milhões. E o valor justo era 6 milhões. Tá na cara, né? Pagaram mais do que o preço justo. E essa diferença, os 7 milhões que pagaram menos os 6 milhões que valia, dá exatamente $1 milhão. E esse 1 milhão é o quê? É o nosso goodwill. É o prêmio pago pela expectativa de bons negócios no futuro. Pronto, já achamos a segunda parte da resposta. Tá fluindo. Agora olha que legal essa tabela. Ela mostra pra gente como aqueles 7 milhões são formados. Vamos ver juntos. A gente tem 4 milhões, que são os 40% do valor contábil, o valor que estava nos livros. Depois entram 2 milhões de mais-valia. E por fim, aquele 1 milhão de goodwill que a gente acabou de calcular. Soma tudo, 4 mais 2 mais 1, bateu, 7 milhões. Matamos a primeira questão, o investimento foi de 7 milhões e o goodwill foi de 1 milhão. Perfeito, missão 1 cumprida. Agora respira fundo, porque na segunda questão a gente sobe um degrau na dificuldade. O foco aqui é calcular o impacto real desse investimento no resultado da empresa, mas com um detalhe, tem um lucro aí no meio que ainda não pode ser considerado. A pergunta é bem direta. Qual foi a receita de equivalência patrimonial que a empresa brasileira ganhou em 2017 por causa desse investimento na empresa francesa?
O nosso ponto de partida é o lucro que a francesa teve, R$ 500 mil. Se o mundo fosse simples, era só calcular 40% disso e pronto. Mas a gente está falando de prova da FCC, né? Então tem uma coisinha a mais para a gente pensar. A chave do problema está numa venda que a empresa francesa fez para a brasileira. E aqui tem uma analogia que eu achei sensacional, conversa de compadre. Pensa assim, é como se uma empresa falasse para outra, ó, te vendi isso aqui e tive um lucro, mas como a mercadoria ainda está aí com você no seu estoque, esse lucro é nosso, fica aqui dentro de casa. Ele só vira um lucro de verdade quando essa mercadoria for vendida para alguém de fora do grupo. Então, como a gente calcula esse ajuste? Vamos lá. O lucro nessa venda entre amigos foi de R$ 50 mil. Mas calma, a gente precisa tirar o efeito do imposto de renda disso. Então, a gente calcula 34% de 50 mil, que dá 17 mil. Tirando esse imposto, o ajuste líquido que a gente precisa excluir do cálculo é de R$ 33 mil. E agora a mágica final acontece aqui nesta tabela. Vamos juntar as peças. A gente parte do lucro base de 500 mil. Daí, a gente tira aquele lucro não realizado de 33 mil. Com isso, a nossa base de cálculo ajustada vira 467 mil. E é só agora, depois do ajuste, que a gente aplica os nossos 40%. Fazendo a conta, o resultado final é R$ 186.800 de receita. Chegamos na resposta? Pronto, questões resolvidas. Mas, tão importante quanto achar o número certo é entender o que a banca queria com isso. Qual é a lógica da FCC? Quais são as pegadinhas e os atalhos para a gente ganhar tempo na hora da prova? Aqui está um resumo das principais armadilhas. Para coligadas, a regra é essa. Primeiro, tira o lucro não realizado, ajusta a base e só depois, repito, só depois, aplica o percentual. Isso é o contrário do que se faz para controladas. E muito cuidado com informação inútil que a banca joga na questão, tipo distribuição de dividendos. Isso não entra nesse cálculo específico, é só para confundir. E para fechar, o atalho de ouro da primeira questão para anotar e nunca mais esquecer, comece sempre pelo valor pago. Em 99% das questões da FCC, o valor total do investimento vai ser igual ao valor pago na compra. Isso já ajuda a eliminar alternativas e a ir direto ao ponto. E para a gente terminar, fica uma reflexão. E se cada questão difícil não for um monstro para derrubar a gente, mas sim um quebra-cabeça? Um desafio que só precisa das peças certas, que são os conceitos, a lógica, a estratégia. Cada hora de estudo, cada questão que a gente resolve, é mais uma peça que se encaixa no grande quebra-cabeça da aprovação.